Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assistir ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela, que eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet através de vídeos no YouTube. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! Não minta para mim. Psicologia da mentira e linguagem corporal. Paulo Sérgio de Camargo. Este livro trata da linguagem corporal e especialmente da mentira. Revela ao leitor um meio prático de reconhecer as mentiras, lidar com os mentirosos e evitar as armadilhas que as mentiras impõem em diversos contextos, tanto do ponto de vista científico como prático. O que é mentira? Para tentar explicar o que é mentira, a primeira providência de vários pesquisadores em todo o mundo é registrar as diferenças entre a mentira e as outras formas de engano. Há dois parâmetros para definir a mentira. O primeiro é a intenção, ou seja, quando o mentiroso deseja realmente enganar. O segundo é o alvo. Este desconhece que o objetivo do mentiroso é, de fato, enganar. Após observar as condições propícias para que a mentira exista, é essencial defini-la. Não existe uma definição universal para a mentira. Talvez a mais aceita seja fazer uma declaração falsa com a intenção de enganar. O mentiroso precisa ser capaz de decidir se aquilo que vai dizer é mentira ou não. Se pode controlar seus atos e escolher conscientemente entre verdade ou mentira. Há dois modos de mentir: ocultar e falsear. No primeiro caso, o mentiroso oculta a informação sem dizer nada que falte com a verdade. No segundo, além de ocultar a informação verdadeira, apresenta ao destinatário informações falsas como se fossem verdadeiras. Quando o mentiroso está em condições de escolher, em geral, prefere ocultar e não falsear, em especial porque é mais fácil fazer as retificações necessárias e também porque a possibilidade de ser acusado ou censurado é menor. Quando a pergunta é direta, o mentiroso nem sempre consegue escolher entre ocultar e falsear. A definição de mentira ainda pode ser vista por outros prismas, nem sempre verbais. Um sorriso falso ou aplauso são exemplos de mentiras não verbais. A definição precisa do que é mentira é uma questão complexa. Talvez fosse mais simples dizer que toda vez que alguém é enganado com informações falsas, ocorre a mentira. Mas, infelizmente, não é assim. Há dezenas de considerações a fazer sobre essa afirmação. Portanto, pense muito bem antes de dizer que alguma pessoa é mentirosa ou o que é exatamente uma mentira. O auto-engano. Mentir é sinal de atividade normal em crianças e adolescentes. O ser humano chega ao requinte da mentira quando cria uma forma de enganar a si mesmo. É o auto-engano. Auto-engano é qualquer processo ou comportamento mental cuja função é ocultar informações da mente consciente da pessoa. Sem o auto-engano, a vida seria dolorosa e desprovida de encanto. O auto-engano visto por 4 ângulos diferentes: a identificação do fenômeno, o que é o auto-engano e no que ele difere na ação de enganar o outro, a explicação de sua existência e a natureza lógica, como é possível a pessoa enganar a si mesma. E, por fim, o ponto de vista ético. Alguns exemplos de auto-enganos comuns. A mãe que se recusa a crer que seu filho seja usuário de drogas ilícitas, o marido que não quer acreditar que a mulher o esteja traindo, o paciente que se recusa a crer que está enfermo, o alcoólatra que não admite seu vício. Mesmo diante das fortes evidências, a pessoa continua a acreditar que está certa ao avaliar a situação. O auto-engano é capaz de fazer as pessoas atingirem objetivos maiores que suas verdadeiras possibilidades. Quem pratica o auto-engano costuma sair quase por completo da realidade, mas, ao contrário das pessoas doentes, tem consciência das mentiras e trabalha com afinco para acreditar nelas. Robert Feldman diz em seu livro que a necessidade de proteger a autoimagem é uma força extremamente poderosa nas percepções do mundo. Ela se deve ao fato de a pessoa se avaliar como superior aos demais, sempre positivamente, e à necessidade de manter a imagem para conseguir ganhos eleitorais, financeiros ou sociais. Ainda segundo Feldman, evitamos informações que nos desafiam e acolhemos as que nos fortalecem. Por que mentimos? A arte de mentir foi se sofisticando ao longo da evolução humana. Mais do que isso,
Elevamos a mentira ao seu grau máximo, muito além da simples luta pela sobrevivência, como ocorre em outras espécies. Há diversos tipos de mentiras, entre os quais falso testemunho, ocultação, omissão, exagero na informação, reconhecer algo como verdadeiro quando na verdade é falso, meias-verdades, etc. Da mesma forma, são inúmeros os motivos pelos quais a mentira acontece. Vejamos alguns deles. Medo da punição, do castigo, medo de ser punido. Obtenção de prestígio. Ao mesmo tempo que ganha prestígio, o mentiroso deseja manter alto o nível de autoestima. Ele potencializa um fato real, dando-lhe uma grandiosidade que existe apenas em suas mentiras. Evitar constrangimentos. Ao mentir, a pessoa que mente evita constranger a outra pessoa. Está relacionado ao sentimento de pena. Proteger e preservar a reputação. Mentir para proteger outras pessoas. Ganhos materiais e pessoais. Mentir para obter bens materiais e pessoais está relacionado à busca de prestígio social. Preservar a privacidade. Mentir para não falar sobre a vida íntima. Manipular informações. Mentir para autopreservação. Por exemplo, o primeiro encontro amoroso. Senso de poder. Mentir que possui dados privilegiados. Manipular o comportamento do outro. Mentir para obter determinado comportamento que o beneficie. Apoiar outra pessoa. Mentir por uma causa nobre. Causar dano ao outro. Mentira para prejudicar outra pessoa. Prazer. Prazer de enganar, a mentira como uma realização que o faz sentir-se bem. A mentira como doença. É extremamente difícil conceituar a mentira como doença. De acordo com a psicóloga Andréa Bandeira, isso dificulta os estudos epidemiológicos. Muitos indivíduos mentem porque são portadores de transtornos de personalidade. Veja alguns deles. Os mentirosos naturais são chamados assim porque desde a infância enganam pais, irmãos, professores, amigos e pessoas que não conhecem. Ao longo do tempo, desenvolvem a habilidade de enganar e não sentem culpa ou arrependimento. Ao contrário, sentem grande prazer em mentir. Os mentirosos antissociais não demonstram vergonha, empatia, remorso ou sentimento de culpa por suas vítimas. Segundo pesquisadores, são os mais difíceis de serem pegos na mentira, têm certo charme e, em geral, conseguem ocultar suas deficiências dos demais. A mitomania, ou seja, a mania de mentir, torna-se patológica quando passa os limites do lúdico e ocorre de forma contínua ao longo dos anos, demandando, inclusive, em certos casos, tratamento com psicofármacos. O mitômano acredita nas histórias que conta e tem enorme dificuldade de dizer a verdade. A síndrome de Munchausen é outro distúrbio relacionado à mentira. A pessoa simula ou até apresenta sintomas de outras doenças para chamar a atenção, conseguir tratamento e conquistar a simpatia dos demais. A pessoa simula a doença para obter ganhos financeiros, dispensas médicas ou indenizações. A pseudolalia é a mentira compulsiva resultante do vício de mentir por longos períodos. A pessoa mente sem que exista razão para tal e, qualquer que seja a situação, se torna motivo para as mais diversas mentiras. A mentira vira rotina e não exceção, tornando-se um hábito de vida. A síndrome de falsas memórias, em que o doente acredita que determinados fatos aconteceram em sua vida, muito embora eles sejam apenas fruto de sua fantasia. Normalmente são atos grandiosos, assim ele se distingue dos demais. As doenças ligadas à mentira nem sempre são fáceis de serem detectadas. Vários especialistas relatam dificuldade para realizar um diagnóstico preciso. Muitas vezes, o mentiroso comum é confundido com o patológico. Os sentimentos relacionados à mentira. O ato de mentir sempre causa diferentes reações emocionais nos seres humanos. Embora boa parte das pessoas tenha dificuldade de expressar ou de ocultar sentimentos e emoções, as mentiras acarretam diversos tipos de emoções nos mentirosos, por mais que eles tentem ocultá-las. São raros os mentirosos que não demonstram emoções. Mentirosos contumazes e manipuladores, em geral, não têm qualquer tipo de sentimento em relação às mentiras. Os 3 sentimentos ligados à mentira são a culpa, o medo de ser descoberto e o prazer de mentir. Podem ocorrer de maneira independente, mas também em conjunto e de forma aleatória. Culpa. Em geral, ela aparece quando violamos nossa consciência moral pessoal.
ou seja, quando erramos. Qual seria o motivo desse tipo de comportamento? Muitas pessoas consideram que podem mentir por algo maior, já que a mentira serve para que o resultado final seja a redenção de todos. Medo. O mentiroso faz cálculos totalmente imprecisos sobre a relação entre mentir, a possibilidade de ser detectado e os ganhos que terá com a mentira. Não existe nada de exato, mas pelo viés da verdade, a tendência é que as demais pessoas acreditem nele. A cada mentira bem-sucedida, o cálculo fica mais impreciso, porém mais favorável ao mentiroso. O mentiroso passa a ter plena confiança em suas ações, pois acha que sua credibilidade é perfeita. Assim, deixa de se policiar e comete pequenos erros que são cruciais para sua descoberta. Prazer. A mentira pode ser vista como uma realização, o que faz a pessoa sentir-se bem com ela. Nem sempre o dinheiro é o alvo, e sim a satisfação de enganar. Não se trata de um psicopata, e sim de alguém que sente emoções que considera positivas quando consegue enganar os outros. Para ele ou ela, sua arte e seu potencial não devem ficar escondidos. O mundo precisa conhecê-los. A maioria das pessoas considera não ser enganada facilmente e ter ótima capacidade de mentir sem ser descoberta. São dois ledos enganos. Além de não termos grande habilidade para mentir, todos nós somos enganados. Como mentir melhor? A característica primordial de uma boa mentira é tapear o outro sem que ele perceba que está sendo enganado. Nossas mentiras precisam ser aceitas de maneira lógica e racional. Manipular a mente de uma pessoa é relativamente fácil, mas fazer isso com várias pessoas ao mesmo tempo se torna complexo e difícil, especialmente numa sociedade conectada em tempo integral. É preciso mentir com total convicção. Segundo os cientistas, repetir a mentira várias vezes a torna imperceptível. Mentirosos que planejam os detalhes de suas mentiras antecipadamente são mais bem-sucedidos. Para mentir é preciso treinar a história antes de ser contada. Mais do que isso, visualizar mentalmente aquilo que será dito por várias vezes. E para isso é preciso calma, ser simples, econômico e não complicar. Não fique agregando detalhes desnecessários, acrescente pequenos fatos e erros de forma intencional. Não mude o discurso bruscamente, mantenha o mesmo tom de voz e a mesma linha de raciocínio. Não exagere, encaixe uma história verdadeira na mentira. Minta dentro do possível e para a pessoa possível. Não tente enganar um médico dizendo que também é médico, por exemplo. Diga aquilo que a pessoa deseja ouvir. Todos gostam de elogios. O bom mentiroso necessita responder rapidamente às perguntas. Quanto mais ele demorar nas respostas, mais parecerá que está mentindo. Eles elaboram a mentira enquanto a pergunta está sendo feita. A perspicácia e o bom humor facilitam a mentira. Os bons mentirosos mentem de acordo com as crenças de suas vítimas. Nunca desvie o olhar quando contar uma mentira. Encare diretamente a pessoa quando ela perguntar e responda olhando de frente também. Tente não mostrar raiva, culpa ou medo por mentir. Evite todos os gestos que serão descritos nos próximos tópicos. Como pegar um mentiroso? Não existe apenas um indicativo de mentira. Dessa forma, se desejamos pegar o mentiroso, temos que aprender como agem as pessoas que dizem a verdade. Os mentirosos estão mais preocupados com a linguagem corporal do que aqueles que dizem a verdade. Embora os mentirosos estejam mais preocupados no que se refere à linguagem corporal, as estratégias não diferem muito das pessoas que dizem a verdade. Ambos tentam evitar movimentos exagerados e manter o contato visual com a pessoa a quem dirigem a palavra. Cuidado com o mito de que o mentiroso não olha para a pessoa. A timidez, o respeito e a hierarquia podem ser motivos para desviar o olhar. Portanto, para pegar um mentiroso, preste atenção aos seguintes detalhes. Seja um bom ouvinte. Ouça com atenção aquilo que o outro vai dizer. Não tire conclusões precipitadas, bem como não se apresse em fazer perguntas. Quanto mais tranquilo e confiante seu interlocutor estiver, melhor. Faça o mentiroso falar. A credibilidade da história? Não acredite em tudo que dizem. Não acredite em tudo que dizem. Muitos mentirosos contam histórias sem avaliar se elas podem ou não ser conferidas. Estabeleça o padrão pessoal. Para saber se alguém mente,
precisamos conhecer a maneira como ele diz a verdade. Lance perguntas para as quais você já conheça a resposta, como idade, nome da mãe, dos irmãos, cônjuge, local de nascimento, onde estudou, onde mora, etc. Faça perguntas simples. Faça as perguntas da seguinte maneira: não entendi, poderia me explicar de novo como aconteceu? Lembre-se de que não é um interrogatório. Mudança de assunto. Leve a conversa para um lado e fique ali por um tempo. Quando a pessoa estiver confiante, mude completamente de assunto. Mentiras desviadas. A pessoa responde com uma verdade, mas ela não tem nenhuma ligação com a pergunta. Peça que reconte a história. Se ficar reticente, é um sinal de que não está falando a verdade. Respeite as pausas. Deixe a conversa fluir da melhor maneira possível, pois ele precisa achar que tem o controle da situação. Analise o conteúdo. Avalie o conteúdo das palavras, das sequências, dos tempos verbais, da utilização dos pronomes, etc. As mentiras e suas expressões corporais. A mentira aparece na voz, no rosto e no corpo. O mentiroso tenta esconder a mentira primeiramente com a voz, depois com a face e, por fim, com o corpo. Mas não consegue controlar todos esses elementos ao mesmo tempo. Quando se preocupa com um deles, outra parte fica vulnerável, deixando vazar a mentira. Quanto mais ele se preocupar com a voz e com o semblante, mais o corpo demonstrará as contradições da mentira que está proferindo. Microexpressões. São movimentos faciais rápidos e involuntários. Ocorrem quando a pessoa tenta ocultar ou reprimir determinadas emoções. Em situações de alta tensão ou estresse em interrogatórios, entrevistas de emprego e momentos embaraçosos. A voz. Preste especial atenção ao tom, à modulação, à postura e ao timbre de voz. Vacilações, erros, pausas e gaguejamentos são outros detalhes que devem ser observados. Pausas longas, especialmente entre palavras e antes de começar a frase, são indícios de mentira. As palavras. Os mentirosos se preocupam com várias coisas quando estão falando e acabam vazando informações. O rosto. O rosto humano reflete como o sistema nervoso está trabalhando. Os sinais corporais. A regra básica é que não devemos nos fixar em determinada parte do corpo para procurar mentiras. Exemplo, os emblemáticos, atos não verbais que têm uma tradução verbal específica. Os ilustradores, gestos realizados pelos braços e pelas mãos, que costumam acompanhar e auxiliar a fala. E os adaptadores, aqueles gestos em que algumas partes do corpo travam contato com pessoas ou objetos, e até mesmo com o próprio corpo. Indicam situações como ansiedade, nervosismo ou inibição. Os olhos. Estudos revelam que a pupila chega a triplicar de tamanho quando observamos algo que nos interessa e diminui quando estamos irritados. Os movimentos oculares. O movimento ocular é importante para a observação de alguns sinais de mentira. Acima e à direita. Os olhos se movem nessa direção quando desejamos criar uma imagem mental, o que requer criatividade. Direita. Toda vez que a pessoa pensa em criar um novo tipo de som, os olhos se movem para a direita. Abaixo e à direita. Quando os olhos se movem assim, tentamos recordar sentimentos, gostos e cheiros. Acima e à esquerda. Memória. Olhar para esse lado significa que procura algo que realizou, observou, etc. Esquerda. Quando desejamos recordar um som já ouvido, os olhos se movem nessa direção, seja a música preferida ou a voz de um conhecido. Esquerda e abaixo. Quando o indivíduo deseja entrar em contato consigo mesmo, em um momento de reflexão ou isolamento, os olhos se movem assim. A mentira é a verdade que se esqueceu de acontecer. Quanto mais permissivos são os pais, mais os adolescentes são capazes de mentir. Embaixador é o homem honesto enviado para o exterior para mentir para o bem de seu país. Uma mentira 100 vezes dita torna-se verdade. Neste livro, você aprendeu que a mentira influencia grandemente a nossa vida. Nascemos, crescemos e evoluímos diante da mentira. Nem sempre é possível enfrentá-la. Por isso, ao longo dos séculos, o ser humano criou dezenas de armadilhas para esconder a mentira, minimizá-la e até mesmo se livrar dela. Porém, com o tempo, ampliamos nossa capacidade de mentir e expandimos a mentira. Hoje, a mentira contada chega em segundos a qualquer parte do mundo.
Criamos várias mentiras dentro da própria mentira e nos sentimos satisfeitos com elas. Isso nos conforta, mas só na aparência. Para mentirmos melhor, chegamos ao desplante de mentir sobre a mentira.